Eu tô aqui fazendo uns colares para representar parte do que essa fantasia era. Essa foi uma fantasia da Mocidade Alegre de 2025, ahm, onde representava os colares e as contas dos objetos de adoração, né? Então tinham vários patuás e várias contas. E essas bolas coloridas, cada uma delas eram contas diferentes. Então era uma fantasia belíssima, com diversas colares, mas como a fantasia era gigantesca, eu não tinha como trazer toda ela na mala, eu tive que tirar algumas contas para representar as cores. Então, peguei algumas bolas amarelas, algumas verdes, algumas rosas, algumas azuis e algumas roxas. E essas eu peguei só algumas, mas aí eu desmontei todos os outros colares, retirei todas as contas de madeira, todas essas brancas plásticas também, e essas de algodão eu tirei da fantasia em si. Aí eu tô medindo só pra ver como ficaria, apesar de que no final eu acabei usando de forma diferente, mas eu queria ver só pra ter uma ideia de como tava ficando e qual era a melhor maneira de fazer. E acabei que mudei um pouco alguns desses colares no final das contas, mas ali eu só tava testando pra saber se essa era a direção mesmo que eu tinha que ir pra fazer esses colares. E em cada um deles eu tentei usar uma forma diferente de configuração dessas bolas, algumas usando as de madeira, algumas usando só madeira e plástico, e algumas usando essas bolas coloridas. No final, eu também usei um pouco dessas bolinhas de. É uma espuma que parece algodão. Elas estavam na pontinha da ombreira e também acho que da cabeça, se não me engano. Que tinha uma estrutura metálica muito bonita, que era como se fossem uns raios, assim. E como eu não ia conseguir trazer, eu removi o que eu consegui dela para poder agora fazer esse estandarte. Essa daí é uma primeira dessas de madeira e essa bolinha plástica. E eu fiz no total dois desse mesmo estilo. E até mesmo o cordão que eu tô usando é como se fosse uma linha de pesca. E ela era o cordão original. Então eu desfiz os colares, mas eu guardei esses cordões para poder reutilizá-los agora enquanto eu estava fazendo refazendo esses colares, né? Como elas já estavam todas furadas, até as bolas, que eu acredito que essas coloridas sejam tipo umas bolas de brinquedo, de ping-pong ou algo assim. E é como elas já estavam furadas, foi muito mais fácil fazer. Apesar de que essa de madeira e essa branca já tinham furo originalmente, né? Mas essas coloridas, elas já estavam com os furos, então foi muito fácil. Eu só peguei uma agulha de costura que tivesse um buraco grande para eu passar essa linha de pesca grossa, né? E que ela é bastante resistente. E no final dei um nó só para as contas não saírem. E eu achei que ficou bem interessante, ficou bem bonito. Esses de madeira e branco são os meus preferidos, na verdade. O próximo que eu resolvi fazer foi usando essas bolas coloridas e eu tentei dividir ela de maneira que elas dessem dois colares. Então eu tentei em um fazer uma mescla com essas bolas coloridas, madeira e essa de espuma.
E a outra eu fiz só de madeira e espuma. Eu, quando eu tô montando estandarte, eu acho bem legal ter alguns elementos meio que caindo, meio pendurados. E macramê funciona bem para isso, fazer alguns cordões de macramê, adicionando alguns outros elementos de materiais encontrados também, que eu gosto de adicionar, ou até colares que eu compro em lojas de caridade ou que eu encontro aí pela vida. Mas como essa fantasia já tinha esses colares, eu achei que a melhor maneira de criar esses estandartes seria reproduzindo esses colares da fantasia original. Apesar deles não serem exatamente como o original era, eles representam de uma forma bem interessante. Eu acho que dá um movimento pro estandarte e, e também ajuda nas camadas, né? Porque eu gosto de fazer estandartes com várias camadas e essas contas penduradas eu acho que funcionam muito bem. Então eu vou colocar elas de maneira em diferentes alturas e como eu faço estandarte em camadas diferentes, vários estandartes formando um, eu adiciono cada um em, em uma em um desses estandartes, às vezes só pendurados na lateral também. E como esse que eu tô fazendo agora, que é eu peguei um desses patuás que estavam pendurados na fantasia e, eu coloquei as contas de maneira que eles vai ficar caindo do pendente ou do varão que vai segurar o estandarte e ele vai ficar caído na lateral, que eu acho que fica bem legal também de criar essa simetria. Então ali eu coloquei a conta de madeira para poder esconder o pedacinho de tecido que tinha fixando essas duas placas de acetato, com esse elemento bem bonito. Então escondi aquilo e daí vim colocando tanto as espumas quanto as de madeira, fazendo esse cordão que vai servir de pendente em um dos estandartes que eu fiz com essa fantasia de 2025 da Mocidade Alegre. E eu fiquei bem feliz com o resultado dos pendentes, eu achei que ficaram bem legais. E no final eu acabei que fiz a maioria eu mantive da maneira que tá aí no vídeo, mas teve o último que eu fiz só com as bolas coloridas e que no final eu resolvi alterar e intercalei algumas bolas de madeira, alguma dessas bolinhas de madeira no colar, porque eu precisava de um tamanho maior de colar, mas eu achei que ficou também bem mais interessante intercalando ao invés de usar contas de uma cor só. Ficou bem mais interessante visualmente. E além de dar o tamanho que eu precisava. Esses estandartes eu fiz tanto usando os pedaços de fantasia como os pedaços de saco de café que eu tinha escrito Café do Brasil. Achei interessante usar essas frases no estandarte. E em um deles tem uma cor verde e amarela, eu achei interessante colocar, apesar de não ter relação com a fantasia. Mas ao colocar essa referência do Brasil, eu acho interessante para o objetivo que eu estava pensando agora, no lugar que eu estava pensando em expor no momento. E eu acho que vai funcionar bem. E
essa vai ser a melhor maneira de fazer. E esse é o resultado de todos os colares. E achei que ficou bem interessante. Esse último colorido que foi o que eu disse que eu alterei. Espero que tenham gostado.